Olá, meu nome é José Naschreiner Júnior, eu sou diretor, roteirista, professor, produtor cultural, jornalista. Eu atuo na área da produção audiovisual há mais de 30 anos e também resido aqui em Curitiba, no Paraná, há 30 anos. As minhas origens, elas são da capital de São Paulo, onde eu nasci no Brás, eu me criei no Itaim, eu fui estudar o ensino médio já nos bairros do Caxingui e do Morumbi. E o meu ensino superior foi na Fundação Armando Álvares Penteado, na Escola de Comunicação da FAAP, onde eu estudei rádio e TV e também tinha muito contato com a faculdade de cinema desde aquela época. A minha trajetória na área de cultura, ela começa pouco depois que eu me formo, mas também eu considero antes, porque veja só, São Paulo era uma nata da cultura no momento em que você tinha amplos espaços de exibição de cinema, um pouco diferente de hoje, que eles foram se retraindo, né? Com muita novidade, como streaming, televisão por assinatura, etc. Mas era uma época em que o cinema estava ali na nossa cara. Eu saía da FAAP, eu tinha na Paulista o cinema da Belas Artes. Eu queria um cinema diferente, mais marginal. Eu ia até a USP, não é? Nas sessões do CRUSP, assistir toda uma trajetória do cinema marginal paulista. Não é? Então a gente tinha muito isso de respirar cultura naquela cidade. Então lá foi minhas origens. E pouco depois que eu saí da Fundação Armando Álvares Penteado, um dos meus primeiros trabalhos foi na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, justamente no governo Montoro, na gestão do secretário Jorge da Cunha Lima. E aí eu fui trabalhar já coordenando um espaço de cultura, de exibição de vídeo, isso na Rua Líbero Badaró. E também nesse momento, além de ter contato com as pessoas que eu convidava para participar dos eventos que eu organizava, eu tinha amizade com o Antônio Abujanra, que era o diretor da oficina e criador também da oficina Amácio Mazzaropi. Então eu vivia essa cultura entre o cinema e o teatro na oficina cultural Mazzaropi, mas também era convidado pelo Abujanra para lecionar cursos de vídeo arte ali na Mazzaropi. E na Secretaria de Estado da Cultura, eu promovia eventos de cinema e vídeo, convidando pessoas e cineastas, né, que eu pude conhecer, que hoje não estão mais vivos, não é? Mas é um momento em que, vamos dizer assim, fortifica a minha origem na área cultural. Faço também uma parceria com uma locadora muito famosa na época por lá, que era 2001 Vídeo, e eu fui convidado para ser gerente de atendimento e assim atendia pessoas como Marcelo Rubens Paiva, como a jornalista Renata Lopretti, indicando filmes, veja só. Eu pegava, levava para casa dezenas de fitas VHS e aprendia muito, mas muito sobre o cinema americano, o início do cinema europeu, aprendia sobre o expressionismo alemão e, sabe, eu fui tendo contato com o neorrealismo com fita VHS. Então foi um período de formação para mim muito proveitoso nessa área de cinema. Então, nessa trajetória de cultura, nessa minha trajetória que começa lá em São Paulo, esse aprendizado e a minha formação é toda de lá, fazendo o que? Leituras críticas junto com gente que escrevia nas editorias dos principais jornais, como é o caso do jornalista Matina Suzuki, vamos dizer que revigorou a Folha Ilustrada de São Paulo. Então, eu tinha ali esse contato de publicar e mandar meus releases, meus press-releases para as editorias dos jornais para publicar os eventos que eu fazia na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Depois eu vou falar das obras, né, de eventos que eu conseguia promover junto articulado com as pessoas, que normalmente eram o quê? Gente da cultura, do cinema, gente das artes visuais, e por assim foi a minha formação e esse meu aprendizado inicial por lá.
É claro que eu tenho que destacar as minhas principais referências, que depois eu gostei muito de trabalhar nessa área de documentário, mas não esquecendo aqui da minha trajetória profissional em Curitiba. Logo quando eu vim para cá, eu tive um contato com o vídeo muito forte, né? Mas uma questão assim do vídeo corporativo, de escrever para vídeos corporativos e trabalhar para filmes publicitários. E foi desta forma com a qual eu fui evoluindo nessa área da direção e escrevendo roteiros. Então, nesse início da minha carreira aqui em Curitiba, eu trabalhei para o Grupo Inepar, fazendo a TV Inepar, que era basicamente um trabalho de jornalismo, né? Uma vez que o grupo era muito grande, eu era responsável por fazer os vídeos corporativos e também fazer a TV Inepar, que era puro jornalismo e até pioneiro para essa época. Depois eu trabalhei muito com produtoras, com o Softcine, com a produtora do Deró, aqui é Deró Move Ideias, e fui trabalhando muito nessa área da direção e de escrever roteiro. Até que você chega um momento em que você acaba sendo bem reconhecido por fazer, executar, e mais a sua formação, eu recebi convite para ir para academia. E foi assim que eu fui parar na Universidade de Tuiuti do Paraná, na condição de professor orientador de projetos experimentais, depois professor de disciplina voltada à área do cinema, e logo coordenei também o curso de comunicação da Universidade de Tuiuti, fiquei lá por 3 anos, e aí recebi um convite da antiga Faculdade de Curitiba, e lá eu realmente fiquei, permaneci por uma década, onde eu fiz uma especialização em educação, gestão educacional, e comecei o mestrado em educação, e coordenava o curso e ao mesmo tempo lecionava disciplinas voltadas à área de cinema e televisão, mas acontece que também eu tive a oportunidade de coordenar o primeiro curso de documentário cinematográfico, direção e produção em documentários cinematográficos para Curitiba, trazendo cineastas para cá para poder ensinar os alunos de pós-graduação, um curso bem interessante, composto com Douglas Salgado, Gregório Bassic, Lívio Trachtenberg e pessoas que fizeram com que o curso decolasse e fosse uma experiência muito interessante nessa área da cultura em relação ao documentário cinematográfico para formar diretores de Curitiba nessa área. Por isso que as minhas principais referências e inspirações estão na área do documentário. Eu, por exemplo, acho que eu comecei assistindo na minha vida Jabor, porque ele fez o documentário Opinião Pública lá em 1967, e é um documentário que tem ele tem lá o pé no cinema novo, mas ele também traz as questões da novela vaga, ele traz do neorrealismo, essa coisa de câmera aberta, e trabalhar com gente desconhecida na rua colhendo depoimento. Então foi bem interessante para mim ter ele como referência, e claro, também na área da ficção, não vamos esquecer aí que ele é o cara que melhor traduz aí Toda Nudez Será Castigada, do Nelson Rodrigues, para o cinema. Então ele pega uma peça de teatro, Toda Nudez Será Castigada, e é o cara que melhor faz essa transição para outra linguagem, né? Sai da linguagem para o teatro adaptada para o cinema, e com vigor, né? Então eu considero o Jabor uma das minhas referências, mas eu também acredito muito no trabalho do Eduardo Coutinho e tenho assim como referência o documentário Edifício Master, assim como eu gosto muito de Cabra Marcado para Morrer. Posso citar aqui o Jorge Furtado, mais recentemente então, o Jorge Furtado com Ilha das Flores e também Mercado de Notícias, né? E também, eu acho que outra referência minha, ele é com João Moreira Salles, Notícias de uma Guerra Particular, né? Quando você tem assim a proposta de trazer depoimentos de uma verdadeira guerrilha urbana que acontece no Morro de Rio de Janeiro, entre traficantes e tudo mais, e é um embrião até inclusive de Cidade de Deus, do qual Katia Lund vai participar e teve co-dirigindo esse filme com João Moreira Salles. Então são obras assim que sempre me inspiraram, sabe? E, por exemplo, Retratos de Classe, do Gregório Bassic,
É muito fácil você assistir esse material no YouTube, digitar lá Retratos de Classe e vai assistir uma obra-prima, né? Muito pouco falada, mas foi Globo Repórter. Assim como o Eduardo Coutinho também levou os seus documentários para o Globo Repórter, numa época muito produtiva do cinema dentro do jornalismo brasileiro. Retratos de Classe, ele parte de uma fotografia de uma escola com todos os alunos, uma sala de aula, e vai mostrar o retrato da classe média brasileira da época. Então isso tudo compõe sim vamos dizer assim, a minha experiência, a minha referência, inspiração para que eu pudesse também fazer os meus trabalhos e almejar fazer os meus documentários, né? Depois que eu saí da academia, da minha experiência como professor e coordenador, e continuo ainda produzindo, mas agora para ensino à distância, para curso de pós-graduação, eu tenho disciplinas que eu monto, por exemplo, como elaboração de roteiro, e também leis de incentivo à cultura, eu tenho uma disciplina montada especificamente para isso, para mostrar como que acontece com as leis municipais, estaduais e lei federal. E eu continuo na academia, mas com este viés, assim, de disciplinas que eu produzo conteúdo. Da outra forma de experiência com cultura, aí é mais como produtor cultural mesmo, junto com a organização sociocultural ambiental Água Doce, onde eu tenho documentários que são produzidos, vamos dizer, redigidos para a Lei de Incentivo à Cultura, como eu tenho vários que eu já fiz para a Lei de Incentivo à Cultura e que estão em andamento na área de captação. Eu vou citar alguns assim, como Nunca é Tarde, eu vou citar downloads, empíricos, eles estão na área no momento de captação, estão aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura, mas estão no momento de captação de recursos. E continuando nessa trajetória da minha, sabe, principal experiência com eventos e projetos, eu tenho a destacar aí, vamos colocar assim, dos 2 últimos anos, né, que eu fiz o documentário Saberes, que tem a ver com fitoterapia, com benzedeira, e sabe, pessoas que vão produzindo um saber cultural sem o ensino superior, isso vai sendo transmitido de pai para filho, de avô para neto, etc. Foi esse documentário que eu fiz, que foi Saberes, que eu fiz a parte da direção. Eu tenho também a destacar o outro que é Marco Polo, que é um documentário sobre o Mercador de Veneza, e isso feito para criançada, para adolescentes. E também eu dirigi O Ambiente Pertence a Todos, esse também por lei de incentivo, e tem a minha direção, a minha assinatura. Também tenho uma coprodução de roteiro, com documentários realizados aí sim em São Paulo e que já remetem a uma outra época. Também, se eu for falar de São Paulo, tem esses eventos que eu comentei aí da Secretaria de Estado da Cultura, que, puxa, eu produzi Napoleão, né, que é Napoleão Gance, trazer toda a filmografia junto com a Embaixada da França, foi muito produtivo, né, trazer Abel Gance para a população assistir e ver aqueles filmes do Abel que, puxa, nos empolgam até hoje, né, como Napoleão. Eu também trabalhei o cinema noir junto com a Secretaria de Estado da Cultura, convidando críticos, como era o caso de Rubens Evaldo Filho, já falecido, né? E também eu programei na época 50 anos da televisão brasileira, naquela época estava fazendo 50 anos, e tive a oportunidade de trazer assim ao vivo a cores assim, a Eva Vilma, o diretor Walter Avancini, tudo para palestra, né? Então foi, uma época que me marcou muito culturalmente, né? Então, a nível assim, de participação, de projeto, de evento, né, de experiência que eu tive. E esses documentários, os quais eu citei, já todos feitos aqui em Curitiba, para que Curitiba possa assistir, e cada vez mais isso cobra da gente uma questão de participação, né, e como que a gente pode devolver isso para a sociedade, né, que todos os documentários, na verdade, exigem uma participação, uma contrapartida, que a gente possa exibi-los nas escolas, para os estudantes, etc., o que eu acho muito justo, né? Agora, essa vivência nossa aqui na pandemia, ela teve alguns problemas, porque
como todo mundo sabe, as salas de exibição de cinema não existiu. Né? Então, você também não podia exibir um trabalho, um material em sala de aula, porque todo mundo se recolheu durante a pandemia. Então, a produção ela praticamente parou. Ainda assim, eu consegui participar da produção desses dois últimos documentários que eu falei, né, que é Saberes e o Marco Polo, nessas condições. São condições assim cruéis para que você possa trabalhar, né? Porque todo cuidado é pouco com o vírus da Covid-19 e são cepas que mudam, né? E daí eu acho que o primeiro ano da pandemia foi muito mais difícil, e daí no segundo ano um pouco menos, porque daí entrou a vacinação e aí a gente pôde se expor mais, né? Inclusive com a equipe de produção e tudo mais, né? Então, os planos que eu tenho em relação a que eu possa trabalhar e continuar trabalhando nesse pós-pandemia, na verdade é isso, é uma experiência que eu fiz com a Tecnodata, por exemplo, de escrever um projeto cultural de minissérie e tentar a renúncia fiscal dos patrocinadores para levar o trabalho adiante, não é? Mas isso com um documentário chamado Vidas Importam. E daí eu prefiro ter a minha posição profissional nessa área de direção, de documentário, e que possa levar isso a mais pessoas a um aprendizado, não é? Fazer com que adolescentes que, sabe, estejam no ensino médio ou nem estejam no ensino médio, possa ter essa capacitação de trabalhar desde cedo com a matéria-prima da cultura audiovisual.